Olá, eu sou o professor Raiman. E eu sou a Maria Carolina Raiman. Você está no canal do Apostolado Católico da família Raiman. E este é o quadro Os Santos da Semana. E esta semana nós vamos falar dos santos que vão do dia 21 de março até o dia 27 de março. E hoje, domingo, é o dia de São Bento. São Bento nasceu em Núrcia, próximo de Roma, no ano de 480, numa nobre família que o enviou para estudar na Cidade Eterna, no período de decadência do Império. Diante da decadência, também moral e espiritual, o jovem Bento abandonou todos os projetos humanos para se retirar nas montanhas da Úmbria, onde dedicou-se à vida de oração, meditação e aos diversos exercícios para a santidade. Depois de 3 anos numa retirada bruta, passou a atrair outros que se tornaram discípulos de Cristo pelos passos traçados por ele, que buscou, nas regras de São Pacômio e de São Basílio, uma maneira ocidental e romana de vida monástica. Foi assim que nasceu o famoso mosteiro de Monte Cassino. E amanhã, dia 22, comemoraremos o dia do Papa São Zacarias. Filho de pai grego, residente na Calábria, foi eleito Papa em 741 e morreu em 752. Ao contrário do seu predecessor Gregório III, relativamente ao rei dos Lombardos, julgou ser melhor partido inaugurar com ele relações amistosas. Concluiu assim um acordo bastante vantajoso, recuperando 4 fortalezas e vários patrimônios. Estipulou também com ele uma trégua de 30 anos, mas não conseguiu impedir os lombardos de tirarem aos bizantinos o exarcado de Ravenna. E na terça-feira, dia 23 de março, será o dia de São Turíbio de Mogrovejo. De origem espanhola, nasceu no ano de 1538. Cresceu, muito bem educado, dentro de uma formação cristã e humana. Estudou direito e prestou muitos serviços nessa área, sempre buscando dar testemunho cristão no ambiente em que se encontrava. Depois de uma grave enfermidade, faleceu no ano de 1606. Deixa eu interromper o seu vídeo rapidinho para falar uma coisa muito importante. Nós estamos vivendo o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é um tempo de penitência, de oração e de esmola. E por isso nós queremos aqui estender a mão a vocês e pedir esmola. Nós precisamos muito da sua ajuda. Mande um Pix para nós de qualquer valor. Qualquer valor já nos ajuda e muito. A chave Pix está aparecendo aqui na sua tela. Muito obrigado. Deus abençoe, Deus lhe pague e recompense. Amém. E no dia 24 de março comemoraremos São Gabriel Arcanjo. Ao contrário do calendário novo, onde os 3 arcanjos são comemorados na mesma data, no calendário tradicional, cada arcanjo tem uma data específica. São Gabriel foi enviado em missão e dessa missão nasceu a oração talvez mais rezada de todos os tempos, a Ave Maria. De fato, as primeiras palavras da Ave Maria são as palavras ditas por São Gabriel Arcanjo à Virgem. Ave, que significa alegra-te. Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Se o arcanjo é mensageiro de Deus e só fala aquilo que Deus quer que seja dito, então podemos concluir que as palavras da Ave Maria foram ditas pelo próprio Deus. E na quinta-feira, dia 25 de março, comemoraremos a Anunciação da Santíssima Virgem Maria. Foi neste dia, exatamente 9 meses antes do Natal,
no seio da Virgem Maria, que o Verbo de Deus se fez carne e uniu-se para sempre à humanidade de Jesus. No mistério da encarnação, mereceu Maria Santíssima o maior título de glória, o título de Mãe de Deus, em grego Theotokos, palavra que a Igreja do Oriente escrevia sempre em letras de ouro, como diadema, na fronte das imagens e das estátuas da Virgem. E na sexta-feira, dia 26, comemoraremos São Braulio. Ele nasceu em uma família muito sensível à vontade do Senhor. Uma irmã foi para a vida religiosa e tornou-se abadesa. Outro irmão foi para uma abadia e outro chegou a bispo. Depois de entrar para uma vida de oração e contemplação numa abadia, Braulio conheceu em Sevilha Isidoro, escritor e santo. Fecundo escritor e grande pastor, São Braulio foi escolhido para bispo em Saragossa, participando ativamente em 3 concílios de Toledo. E para fechar a semana, no sábado, dia 27 de março, será o dia de São João Damasceno. Lembramos de São João Damasceno, um santo padre e doutor da Igreja de Cristo. Nasceu no ano de 675 em Damasco, na Síria, num período em que o cristianismo tinha uma certa liberdade. Tanto assim que o pai de João era muito cristão e amigo dos sarracenos, os quais naquela época eram senhores do país. Essa estima estendia-se também ao filho. Os raros talentos e merecimentos deste levaram o califa a distingui-lo com a sua confiança e nomeá-lo prefeito de Damasco. Como vocês viram, essa semana nós tivemos aí São Gabriel, arcanjo, a anunciação de Nossa Senhora, né? Tudo está interligado, né? Um dia é São Gabriel, outro dia é a anunciação. São momentos muito fortes, né, da liturgia, igreja, ainda mais nesse tempo da quaresma que nós estamos vivendo agora. Mas nós escolhemos um santo que nós também temos novena aqui no canal e que também é um santo que a data dele na liturgia antiga, que é a que nós seguimos, é diferente da liturgia nova. Então talvez você tenha até estranhado aparecer o nome dele aqui em março. É São Bento. São Bento nasceu na Úmbria, Itália, no ano de 480. Era de família nobre romana. Desde pequeno manifestou um gosto especial pela oração. Realizou os primeiros estudos na região de Núrcia, próximo à cidade de Spoleto. Depois foi morar em Roma para estudar filosofia. Um eremita chamado Romano encontrou Bento e lhe deu um hábito de monge. Romano ensinou a São Bento tudo sobre a vida de eremita e levou-o para uma gruta escondida no monte de Subíaco. Lá o jovem Bento aprofundava-se na vida de eremita e o Romano o ajudava regularmente com alimentos. São Bento ficou ali por 3 anos, só em orações e estudos, sem receber visitas. Um dia, porém, um sacerdote da região, fazendo seu jantar, ouviu uma voz dizendo: "Estás fazendo seu jantar enquanto o meu servo Bento morre de fome no deserto." O sacerdote, com muito esforço, partiu para o deserto, encontrou a gruta em que Bento estava escondido e, após uma oração, disse que era o dia da Páscoa do Senhor e serviu-lhe a comida. Tempos depois, o jovem Bento foi descoberto por pastores e assim passou a receber muitas visitas para conselhos e orações. Logo, sua fama começou a crescer e ele passou a ser visitado por mais e mais pessoas em busca de aconselhamentos e orações. Por causa de sua fama de santidade, São Bento foi chamado para ser o abade, o superior do convento de Vicovaro. Ele aceitou, desejando prestar um serviço. Porém, não combinou com a vida que os monges viviam,
porque não era incondicional como ele achava que deveria ser o seguimento de Cristo. Foi se formando entre os religiosos uma antipatia contra o santo, chegando ao cúmulo de tentarem matá-lo com veneno. Mas, abençoando a taça de vinho envenenada, como fazia com todos os alimentos que comia, ela se quebrou. Assim, Bento disse em seguida que Deus perdoe a vocês, meus irmãos. Depois disso, abandonou o convento e voltou para Subíaco. São Bento fundou, em poucos anos, 12 mosteiros. Antes de Bento, os monges viviam como eremitas, isolados, sozinhos. São Bento organizou a vida monástica comunitária e os mosteiros começaram a florescer. Todos eles seguiam a famosa regra de São Bento. As famílias nobres de Roma começaram a mandar seus filhos para estudarem nos mosteiros fundados por São Bento. São Plácido e São Mauro estavam entre os educandos de São Bento. A Regra de São Bento é um livro escrito por ele com as regras para a vida monástica comunitária. É um livro com 73 capítulos curtos. A regra prioriza o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência. Assim nascia a famosa Ordem dos Beneditinos, ou Ordem de São Bento, que permanece viva e atuante até hoje, seguindo a mesma regra escrita há mais de 1500 anos. A regra de São Bento foi também adaptada para várias congregações de monges do Ocidente. No Monte Cassino, na Itália, Bento começou a pregar o Evangelho para o povo. Com a pregação e os inúmeros milagres que ele fazia, inclusive vários exorcismos, o povo começou a se converter. Assim, o povo de Monte Cassino derrubou o templo de Apolo, que fora construído no cume do monte, e com as suas ruínas construíram 2 conventos com as bênçãos de São João Batista e São Martinho. Esta foi a origem do grande mosteiro de Monte Cassino, criado no ano de 529 com a bênção do Papa Félix III. São Bento morreu no ano de 547, aos 67 anos. Predisse sua morte no mesmo ano da morte de sua irmã Santa Escolástica, fundadora do ramo feminino da Ordem de São Bento. Mandou abrir sua própria sepultura e, depois de falar aos monges, de pé com as mãos para o céu, morreu. Parte de suas relíquias estão no mosteiro de Monte Cassino e outras na abadia de Fleury, na França. São Bento foi canonizado no ano de 1220 e sua festa no calendário novo é comemorada no dia 11 de julho. Sua imagem é representada com o Livro das Regras, um sino que representa a voz de Deus, um copo quebrado e a serpente representando o veneno, um corvo com um pedaço de pão no bico, representando o tempo em que ele passou no deserto, e uma vara representando a disciplina. Oremos. Ó Deus, que fizestes o abade São Bento preclaro mestre na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Bento, rogai por nós. E olha só, amanhã, ao meio-dia, toda segunda-feira, na verdade, tem vídeo novo aqui no canal. É o Vlog da Família.